Bem-vindo, bem-vinda à interpretação do tarô observando a vida pretérita, observando o que ficou para trás de Carmen Verusca, nascimento 10/5/76. Eu vou estar mentalizando esse ser, essa amiga, e vou fazer uma interpretação para ela falando da vida passada dela. Então, se ela tivesse aqui na minha frente, eu vou usar o tarô do Waite, eu estaria misturando 7 vezes esse tarô do Waite, passando para ela 7 vezes, fazer um corte, eu junto na mesma direção, e eu vou estar mentalizando o nome dela, a data de nascimento é Mandalá Vida Passada, Mandalá Vida Passada, Mandalá Vida Passada, para que essa observação da vida passada dela possa fazer ela entender o que se apresenta nesse momento. Dentro da visão da obsessão, da possessão, não é interessante ficar olhando muito para vidas passadas. Aprendi isso em todas as escolas de ocultismo sérias. Escolas organizadas, assim, que a gente, quando olha para o passado, olhar com muito otimismo, com muita compreensão, com muito perdão. Então vocês vão ver que eu vou usar toda uma responsabilidade para estar falando dela. Então, ok. Então, o primeiro arcano que sai para Carmen é esse daqui, na casa 1. Como vocês veem aqui. Na casa 1 dela aparece o arcano do Hierofante do tarô do Waite, que está aqui na minha mão. Então, o que é a casa 1? Como eu me mostro, é o meu ascendente na astrologia, como o mundo vai me ver. A casa 1 é como ela se expressou para o mundo, como ela se mostrou para o mundo e para conquistar o mundo. E vem o Hierofante. Então, o que eu falaria? Falaria, Carmen, olha, em vida pretérita você era muito ligada à religião, aos estudos, você é uma pessoa muito séria. Ela tem essa imagem hoje ainda, porque a gente vem dando uma continuidade. Você era uma pessoa dogmática, que acreditava muito nos textos sagrados. E é o que tudo indica, uma pessoa que educou. Por onde você passava, você educava. Você passava uma coisa legal. Aí a Carmen fala para mim, mas eu fui uma pessoa boa? Não faço a mínima ideia. E mesmo se eu soubesse, eu não ia falar. Porque é a mesma coisa que eu perguntar para você, como você vai? Não tem sentido. Todo mundo é bom e ruim, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem luz e sombra. Mas o que vem é que ela foi uma pessoa que ensinou, que mostrou caminhos. Volta a imagem aqui para mim, porque na edição às vezes vai ter que olhar só para mim, né? Que eu mostro aqui grande. Vocês vão ter trabalho para editar essa aula, o Rafael e o João Vitor. Então, você vê que a Carmen está aqui, né, atrás de 2 colunas, ensinando. Ela lia muito, ela decorava os textos sagrados. Sabe essas pessoas que falam capítulo tal, versículo tal, né? Por um lado, isso é muito bonito, porque mostra uma dedicação dela. Por um lado, muita gente vai por esse caminho, é meio papagaio, né? Meio papagaio. Fica citando números, versículo o tempo inteiro. Mas a Carmen, ela tinha, o Hierofante aqui dela, um arcano bem positivo, que traz alguém que tinha uma expertise daquilo que ela estava fazendo. Ela conhecia do assunto e ensinou muita gente sobre transmitir o conhecimento. E as pessoas viam nela alguém de sabedoria, de cultura, enfim. Na segunda carta, então arcano do tarô, arcano, não carta, nós vamos ver aqui a estrela. Então o que eu vejo? A Carmen era uma pessoa com dinheiro, tinha muita esperança, muita fé, ia devagar, econômica, assertiva, sabia lidar com o dinheiro, que é a estrela, confiava muito na providência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está desenhando alguém bem religioso aqui, hein? Tá? Lembra que tarô é meio intuitivo. Essas coisas estão vindo aqui para mim. É como se os mentores dela estivessem aqui atrás de mim.
se é que tem espaço, né, porque tem 500 gatos aqui atrás de mim, mas os mentores e os meus gatos todos aqui falando, olha, ela era uma pessoa que lidava com o dinheiro muito na base da esperança. Porque a casa 2 é a casa do posse, dinheiro, valores, habilidades, ok? Se você é tarot, você não vai usar esse escrito, hein? Você pode usar uns desenhos, umas figuras, eu até depois eu mostro uma minha, mas que não tenha nada, nenhum desses desenhos é escrito, senão fica muito estranho, né? São os chamados panos do tarô, né? Eu tenho um dos meus panos é esse daqui, então aí eu coloco os 12 arcanos em cada pedacinho dele. Então não pode ter isso escrito. Atrapalha, né? O tarô é uma floresta de símbolos, por isso que você não lê tarô, em hipótese alguma. Você interpreta tarô. Não tem nada para ler, não sei o nome do arcano, então você interpreta. Na casa 3, que é a comunicação, irmãos, o corpo mental, enfim, em vida passada. Mas por que vida passada? Tá? Porque eu mentalizei que eu queria essas informações para a vida passada dela. Então, em vida passada, vem o arcano da sacerdotisa, um dos arcanos mais lindos, mas que mostra alguém muito quieta, fechada, que é o desenho que está vindo. Alguém muito serena, numa atitude muito passiva, de estar observando as coisas como são. Aparece um arcano de alguém que falava com amor, com gentileza, que gostava de escutar os pássaros, ou as montanhas, ou o barulho do mar, as ondas do mar. Na casa 4, que essa daqui vai falar da família dela, a família da Carmen no passado, que o nome dela não era Carmen. E vem o arcano do eremita. Está desenhando alguém bem religioso mesmo. Porque em casa uma alma solitária, uma alma o eremita, né? Solitário. Uma alma reservada que não tinha interesse, talvez, de formar família, não é? Como a Carmen está aqui comigo, eu vou pedir, Carmen, você tem filhos? Se tiver, faz assim, mas eu tenho a impressão que não, né? Não tem filha. Pode ser uma continuidade. Vamos olhar depois o que ela fez aqui com filhos, qual foi a história dela. Deixa eu já olhar agora. Ó, temperança. Temperança com filhos. O que é temperança? Temperança é um arcano interno. Ela ficou para dentro. Então ela alquimizou a vontade de ter filho, ela transpôs isso. Ok? Se saísse a temperança e eu não soubesse que ela não tem filho, eu não arriscaria falar. O grande tarólogo, ele pergunta, ele conversa. O tarólogo que adivinha as coisas, normalmente é um tarólogo medíocre. Okay? Que às vezes pode dar certo, às vezes não. Mas o diálogo é importante, saber do interesse da pessoa. Permitir uma fala curativa de quem está conosco também. Eu falo isso para mim. Quando eu atendia, deixar as pessoas falarem muito pouco. Mas eu interpretava um monte de coisa e depois eu falava alguma pergunta. Então, voltando aqui, a família, lembra? Área número 4. Ela foi uma pessoa, provavelmente morou sozinha. Como ela vinha lá com o sumo sacerdote, talvez fosse uma religiosa que vivesse num eremitério ou numa cela. Cela não é prisão, é cela na religião católica, por exemplo, é um lugar, um quartinho que você tem com uma Bíblia, enfim, no budismo também é um cantinho que você fica. E ela sempre foi muito solitária em família, o eremita na casa 4 e na casa 5 de filhos a temperança. Aí você fala, mas por que a pessoa quer saber tudo isso, Otávio Leal? Não tem como eu saber. Mas quando eu interpretava isso para alguém, a pessoa ficava sempre sorrindo. Por quê? Porque mais para frente eu vou falar a missão nessa vida. E entender essa daqui vai facilitar eu entender o que vem agora. Que é uma interpretação de tarô que eu adoro fazer. Qual a tua missão nas 12 casas astrológicas? Mas voltando, então ela tem essa temperança, que é o aquietamento, tudo. E no trabalho, vamos ver, a parte profissional dela, vem o arcano dos namorados.
que mostra dúvidas, incertezas, não sei qual caminho seguir, trabalho e saúde, não sei por onde ir, não sei qual é a minha jornada, digamos, profissional. Então, nós notamos uma pessoa que olhava muito para dentro, em casa, que não tinha uma ligação forte com família, muito religiosa, ou muito professora ou professor, mas o trabalho era uma área de muita insegurança. Talvez daí o porquê da estrela ali na casa 2. Existia uma esperança que a existência, estrela, esperança, desse alguma coisa, provesse algo, porque profissionalmente havia essa confusão. Casamento, união, aí você já começa a desenhar que aqui não deve ter sido fácil. O julgamento. Era uma alma muito crítica, analítica, detalhista, que nunca sabia direito como se posicionar. E o julgamento é um arcano que traz muita seriedade, porque ele traz sempre a minha experiência. Como assim, Otávio? Poderia vir a imperatriz, que é a 3, então um casamento cheio de amor. Poderia vir o diabo, que é o 15, casamento cheio de sexo. Poderia vir o sol, que é uma luz no casamento. Ou poderia vir o mago, que era uma baita iniciativa. Mas veio o julgamento, que é uma coisa mais mental. Um relacionamento mais ligado ao corpo intelectual e um corpo muito analítico, que é o julgamento, uma análise constante. Aí as transformações dela, eu tenho a impressão que aqui vai vir uma coisa bem forte, que é a casa 8, okay? Que é a pessoa que se conhece tanto, que se investiga, que não sabe lidar muito bem com o mundo físico, na parte de transformação, até que não vem a justiça, sabia temperar. Há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher. Casa 8 é sexualidade também, então esse é um arcano bem assim equilibrado, que sabia lidar com as perdas, mais ou menos, né? Porque a casa 8 é a casa do desapego, então a justiça traz uma necessidade de se equilibrar tudo aquilo que tem que ficar e o que tem que ir embora. Os lutos eram lutos equilibrados também, ou lidar com tudo aquilo que a própria vida excluía. E a casa 9 da religião, vamos ver, agora eu vou saber se era uma maluca, uma fanática, ou do sumo sacerdote na 1, ou era uma pessoa bem pé no chão religiosamente. Legal. Veio imperatriz. Então era alguém que falava com ternura, que acolhia, que a ideia de ama o próximo era muito presente. Esse arcano da imperatriz e a embaixo, deixa eu só confirmar mesmo se aqui embaixo, às vezes eu tenho que voltar para ver. A grande sacerdotisa aqui e a imperatriz lá em cima, elas dão uma coisa bem interessante de esse eixo, né? Casa 3, a comunicação mais próxima, a mente, a papisa, e lá em cima as filosofias de vida imperatriz. Ela pode ter sido uma franciscana, uma seguidora de Santa Clara, se fosse mulher, uma druida ou uma xamânica no meio do mato, porque ambos mostram natureza. Otávio, mas como é que você sabe isso? Você está vendo alguma coisa? Não, estou vendo aqui o arcano do tarô, né? Ele é muito claro nessas coisas. Então a educação superior, as religiões, as viagens eram muito, muito gentis. Ela sabia aproveitar muito isso. E agora as ambições. Vamos ver as ambições da carne. Nas ambições nós temos a lua. Então, na parte profissional já os namorados, no dinheiro, esperança, e nas ambições que são mais profissionais, a lua, cheia de ilusões, carreira, status, reputação. Hoje ela é uma pessoa muito rica, assim, muito rica, tem várias propriedades, tem Mercedes, BMW, casa aqui no condomínio do Guarujá, que eu esqueço sempre o nome, Guaratatuba, sei lá, um condomínio aqui chiquérrimo, mas assim, mas em vida pretérita ela tem a lua aqui.
ilusões, perdida, assim, em ter ambições no mundo material, questionava o que podia ter, o que não podia, o que seria ganância, avareza, mesquinhez, mas se perdia muito. O eixo dela profissional é um eixo que está perdido. A parte financeira ela só confiava, de trabalho, dúvidas, os namorados. E lá em cima, na casa 10, essas ilusões do que ela queria profissional. Casa 11 amigos, vamos ver. Vem o carro maravilhoso, uma área incrível o carro. O carro sempre traz, né, uma condução, levar adiante. Então ela soube levar muito bem essa questão das amizades, conduzir isso muito positivamente. E a casa 12, que é a casa dos mistérios, do que está oculto, das coisas escondidas. E a casa 12, tanto no mapa astral quanto aqui, prepara você para a próxima vida. E a casa 12 dela vem a morte. Uau! Forte isso. Ela provavelmente sabia que ia morrer. E se preparou para isso. É muito bonito. Foi abrindo mão de tudo, dando as coisas e soltando. E vamos lá, vamos ver. A morte é bacana na casa 12 porque ela corta vícios, maldades e corta tudo aquilo que é negativo. E é uma alquimia também, né? Nós, antes de morrer, temos que ter essa visão meio alquímica do mundo, que é, ok, agora é a hora de ir para um outro canto, né? Essa despedida aqui. Mas como ela traz muito essa força religiosa, por isso que vem essa morte aqui. É bem legal. Tá. Aí fizemos isso, nós temos aqui a interpretação dela completa. Lembra que eu mentalizei vida pretérita. Enquanto eu preparava o tarô, que é o que as pessoas chamam erradamente de embaralhar, enquanto você preparava, você mentalizou essa questão da vida pretérita. Sempre, né, o tarô, no meu caso, há quantos anos que eu não faço isso? Nossa, muitos anos. Mas sempre trazendo, assim, algo positivo, algo que acrescente, uma reflexão bonita, que eu possa, quando atender, no caso aqui atendendo ela, plantar sementes do bem. Foi uma interpretação bem fácil, né? Porque não teve diabo, não teve torre, não teve um imperador, que pelo desenho aqui do tarô não se encaixaria muito bem o imperador aí, não teve a torre, acho que eu já falei. Então, uma vida bem interessante. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tarô do Osho, vamos supor que a Carmen estivesse aqui. Vou misturar 7 vezes, girando na mesa, isso vem em outra aula. Vou pedir para ela cortar, ou eu corto para ela cortou para cá, eu corto para cá. E vou começar a colocar o tarô do Osho em cima disso. Mentalizando o quê? As lições que ela aprendeu do pretérito. O que essa vida ensinou para ela? Então, vamos lá? Agora note aqui, vai começar a aparecer outras cartas por cima. Tá vendo aqui? É o tarô do Osho. Então, o que ela aprendeu em relação à imagem dela? E por que você quer saber disso, Otávio? Porque ela pode continuar usando isso. Ela aprendeu a nascer, ela aprendeu a enfiar as caras, me perdoe o termo. Como as pessoas falam, eu não posso falar que é um palavrão, mas ela enfiou as caras e foi para cima, assim, sabe? Da vida. Esse arcano é o arcano da coragem. O Osho fala de uma florzinha, né, que a semente ela vai se tornar uma flor. Sabe o que eu imagino? A Carmen, depois eu vou perguntar para ela, enquanto eu pego aqui o tarô do Osho, onde ele está. Eu imagino ela assim, vida pretérita, né? Indo para a África, ajudando as pessoas, era alguém que se sacrificava pelos outros, que fazia o que fosse possível pelos outros, era alguém que não tinha medo de defender
as ideias dela espirituais, transpessoais. Então, quando você pega um tarô como o do Osho, você vai consultar o livro, né? Aqui é o Arcano, porque o Osho ele tem uma 8. O Osho ele tem uma poesia no livro dele, então você pega, olha o meu livro como tá, para vocês terem uma ideia. Então, eu quero ver você com um livro assim um dia do Osho, ó. Eu quero ver você um dia com o tarô do Crowley despedaçado como o meu, que é o tarô que eu uso. Praticamente nem aparece mais as imagens, porque você estudou essa arte, né? Então, você pega aqui o tarô do Osho, vem lá, vamos pegar eu sem óculos aqui, acho que eu falei 8, né? Vem lá, coragem. Então, está dizendo, a semente não pode saber o que vai acontecer. A semente jamais conhece a flor. Bonito, né? E a semente não pode nem mesmo acreditar que traga em si a potencialidade da flor. Longa é a jornada e sempre será mais seguro não entrar nessa jornada. Sempre é mais seguro a semente não virar uma flor, mas a Carmen quis virar em vida pretérita. Opa, tá desmontando. Agora eu já vou página para cá, enfim. Aqui, deixa eu ajeitar aqui. Aí vem falando, longa é a jornada e sempre será mais seguro não entrar nessa jornada. Porque o percurso é desconhecido, nada é garantido, nada pode ser garantido. Mil e uma são as incertezas da jornada. Ainda assim ela arrisca. Ela quem? A Carmen. Esforça-se, desfaz da carapuça dura que é sua segurança e começa a mover-se. E aí vai embora. Vem falando, não havia perigo para a semente. Enquanto a semente está ali sementinha debaixo da terra, não há perigo nenhum. Mas para a flor existe o sol demais, a chuva, os pássaros. Mas ela resolve fazer essa jornada que é a coragem, ok? Vamos para a casa 2 agora. A casa 2, lembra, saiu a estrela. Aí eu ponho um tarô do Osho ali em cima. Aí a tua interpretação do tarô é extraordinária. Aí você já vai ser um dos melhores tarólogos do Brasil, facinho. Porque isso de juntar arcanos é muito raro alguém que faz. E aí você vem aqui, vem o arcano o rebelde. Então, com o dinheiro, ela era rebelde. Não ligava mesmo, tanto faz. Provavelmente brigava, achava que as pessoas tinham muito dinheiro e não prestavam. Existe muito essa crença, né? E tem algumas que não prestam mesmo. Mas tem gente que também não tem dinheiro e não presta. Isso não é tão... Tá em todas as polaridades, né? As polaridades. Aí na comunicação ela traz a grande sacerdotisa. A papisa, como chama o tarô do Waite, que eu acho um nome bem feliz, mas enfim, por isso que eu prefiro o tarô do Crowley, por algumas questões do Waite. E aqui vem o arcano da inocência. Bacana, porque é bem o que ela mostra mesmo. Alguém inocente na comunicação. Lembra, veio um arcano da suma sacerdotisa, enfim, a mulher, né, a deusa, a Pachamama, a grande mãe. E aqui vem a inocência do Osho, que foi o que ela aprendeu, a ser inocente, a ser... Aí na família vem o eremita. O que ela aprendeu de ser tão longe de família? Ela aprendeu a não entender nada de família. Vem os namorados. Era uma área que ela saiu de uma vida para outra em dúvida. Não foi uma área que ela se interessou. Ok? Mas tinha amor. Ela gostava das pessoas da família, ela amava. Os namorados aqui do Osho é diferente do namorado do tarô. Significa um enamoramento, mas também uma dúvida. Filhos, que foi uma área que ela veio com a temperança, trabalhou isso internamente. Ela ou ele, né? Não dá para saber o que era. E vem o arcano da nova visão. Exatamente a temperança. O que é a nova visão? Às vezes no mundo onde todo mundo falava, você tem que ter um monte de filhos, você tem que ter família, gerar frutos, né, essas coisas. Eu falei, não, minha visão é outra.
Minha visão não é essa, não tem interesse dessa área. Então ela tinha uma outra forma de ver que essa nova visão. Depois de trabalho, que tem os namorados, que era dúvida, incerteza, o que ela aprendeu? Ela aprendeu. É uma espécie de uma força, um poder, uma coisa muito grande, uma energia. Então, força para trabalhar ela tinha, mas não era uma coisa, pelo menos o tarô mostrou isso antes, não era algo que ela usou muito. É o relâmpago aqui, né? Ela tinha uma grande capacidade, muita força, assim, mas mostra aquela dúvida antes. Então, um complementa o outro. Mas, Otávio, não é incoerente vir. Aquilo é o que ela viveu, aqui é o que ela aprendeu. Talvez no final ela aprendeu a trabalhar. E incoerência, a vida sempre é incoerente. Sempre é incoerente. Quem espera que a vida tenha coerência vai se dar muito mal. Depois, nós temos aqui no casamento, na união, que veio o julgamento, que é um arcano meio pesado para relacionamento. Ela aprendeu a existência, que é a carta número 1. O que é existência? A solidão. Esse desenho que as pessoas tatuam, tanto ele é bonitinho, que eu vejo tatuagem desse desenho, ele é lindo, né? E é uma pessoa solitária contemplando o mundo. Dá a impressão que a ideia de ter alguém, para ela, era uma ideia de não aproveitar a existência. Nossa, eu sou muito parecido com isso. Eu hoje e ela. Eu nunca quis me casar com ninguém para valer, né? Casar no papel, para mim isso nada é a mesma coisa. Casar em cartório, isso para mim assim era uma coisa assim, era uma grande brincadeira de mau gosto, eu assino qualquer porcaria. Mas interiormente eu nunca quis ter ninguém, porque eu achava que eu sempre ia perder muita coisa. Achava, não acho. Tanto que hoje eu e minha companheira, cada um numa casa, a gente está super bem assim. Hoje a gente foi. E quem foi? Peraí, quieto. Hoje a gente foi no ver os animais para adoção, né? E a gente gosta de visitar um lugar para adotar. E a menina não se conformava. Como assim? Vocês se dão tão bem? Vocês moram cada um num lado. E a gente, lógico, nós, por que a gente se dá bem? Isso não é uma certeza, mas no caso da Carmen, em vida pretérita, dá essa impressão. Casa 8 das transformações dela, colocando um arcano por cima, vem algo como sair de algumas ilusões, né? Vamos ver como que o Osho fala aqui, né? A tradução. Para falar a verdade, eu não estou enxergando quase nada. Mas é além da ilusão. Então ela sabia o que era perecível, que tinha que transformar, isso bem, bem forte na interpretação dela. Osho fala que ela duvidava de tudo. Isso é uma das maiores bênçãos da humanidade, quando as pessoas duvidam, não confiam cegamente. Na casa dos estudos, da religião, da filosofia de vida dela, que veio a Imperatriz, um arcano super doce, meigo. Quando eu coloco o tarô do Osho, vem a ideia de nós sairmos de qualquer tipo de avareza. Então é como se ela tivesse aberto mão de todo tipo de coisa pequena e entrasse numa dimensão de consciência. Então a visão dela da espiritualidade era muito consciente. Ela tinha uma visão que na visão do Osho ele chama de não mente. O Osho fala que a mente sempre é burra em termos espirituais, essas coisas. Mas existe uma parte nossa que é sempre consciente e muito inteligente. E ela tem essa consciência nessa área que é a casa 9 dela, que já estava linda, né? Vem aqui a Imperatriz, está vendo antes, e depois se manifesta com a consciência, que é o que ela aprendeu. Depois vem a Lua no ideal de vida, que é uma área muito confusa, né? A mais confusa de toda a interpretação dela. E aqui vem esse arcano que é o número 11, que a tradução em português é ruptura. Ela rompeu com a ideia de carreira, de reputação, de ter dinheiro, de ser famosa, de ter seguidores no Orkut, aquela época, né? Vai saber, mas é mais para trás.
para ela isso não fazia o menor sentido, de ser uma influenciadora digital na época da Idade Média, sei lá, que era ter, sei lá, falar para meia dúzia de pessoas numa praça, mas ela não tinha interesse. O Osho fala que perder é uma maior aventura da vida. Olha que interessante. Então, ela tem coisas que é legal perder. Eu perdi e pronto, acabou. Aí eu fui muito enganado na minha vida, né, nesses últimos anos. Eu nunca tinha sido, mas fui. E eu sempre converso com a Nanda, a gente fala, é melhor ser enganado do que enganar. Tudo bem, eu prefiro que me enganem. E era nessa parte de ambições, assim, ela rompeu com isso. Na casa dos amigos veio o carro, e aqui também veio uma coisa bem legal, que é a integração, é uma área super fácil, tá vendo? Esse arcano é muito bonito, junta tudo. E na área da espiritualidade vem, que bem interessante, é a morte, e depois um arcano que no tarô do Osho é a morte também. 2 vezes a morte, que seria a transformação, na visão do Osho, um rompimento com tudo. Houve uma quebra, soube sair daqui, soube desapegar. Sabe aquelas pessoas que morrem meditando, ou em oração, ou sobem uma montanha? Aquelas pessoas que observaram as dificuldades dela e conseguiram ultrapassar, conseguiram deixar para lá. Pois bem, se você quiser, você vai além disso. Você vai além. Você vai começar a colocar as cartas do caminho sagrado. Em cada um, ó, aqui coloquei mais um, aqui mais um, até chegar uma hora que você vai ter, ó, aqui várias cartas, aqui são cartas mesmo, tá? Não é um tarô, que eu vou falar na próxima lição. Então, vai indo outras cartas aqui para frente. Tá bom? Olha, até você ter um tarô tradicional, pode ser o Waite ou Crowley, as cartas do caminho sagrado do Osho e as cartas do caminho, perdão, o baralho Zen do Osho e as cartas do caminho sagrado. Então você vai fazer esse desenho por sobre passado, presente, futuro, vida passada, que é o que eu falei agora. Eu não sei se isso ajudou alguma coisa a ela, esse entendimento, mas em seguida, depois que eu beber água, descansar um pouquinho, você vai deixar suas perguntas, eu vou estar falando da missão nessa vida, e isso que é muito legal. Quando a gente fala na missão nessa vida, e olha o que aconteceu em vida passada, uau! A gente percebe que existe uma continuidade. E vida passada, que eu chamo de pretérito, não precisa ter sido nesse planeta. Pode ser dentro, inclusive como uma outra forma de vida. Mas existe essa continuidade, isso é muito bonito, ok? Estuda, se dedica, deixa a tua pergunta aqui para mim. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.